Em uma bela manhã em um campo, com uma casa ao fundo acompanhada de um lago, uma pequena garotinha chamada Marianne vê uma carroça chegando com seus pais e fica feliz da vida. A mãe, com o bebê no colo, comenta que a filha deve ter se sentido sozinha, mas a pequena diz que não, porque Rose estava com ela. Enquanto isso, um homem e uma criança observam a casa de longe. A mãe apresenta para Maria seu novo irmãozinho, Xion, que estica os braços para abraçar a irmã e ganha um beijo dela. O beijo pega o bebê de surpresa e ele fica com os olhos brilhando. 3 anos depois, Maria apostava a corrida com Xion e ganhava mais uma vez. Ela diz que o moleque é lento, mas ele retruca que ela é rápida demais. Maria concorda, afinal é a mais velha. Nesse meio tempo, o pai das crianças abre o portão e a garotinha vai atrás, enquanto Xion reflete que sua irmã tem energia demais. O pai comenta que Maria está animada como sempre, e ela conta que assim como a cor do seu cabelo, ela é tão brilhante quanto o sol. Depois, o pai ressalta que Xion parece tão responsável como sempre, mas o garotinho acha que sua irmã é mais que ele, o que ela concorda, mais uma vez argumentando que é a mais velha. De toda forma, a garota pensa sozinha que seu irmão é realmente responsável, porque tá sempre ajudando a mãe e não molha mais a cama. Além disso, às vezes ele fica com uma expressão preocupada no rosto, como se fosse um adulto. Mais tarde, ela vê o garoto fazendo alguns gestos e repetindo expressões como bola de fogo ou rajada de vento. Por isso, resolveu perguntar o que ele estava fazendo. Ele fica sem graça e diz que não é nada, mas ela sabe que ele gosta de brincar de faz de conta de vez em quando e acha isso engraçado. Quando a noite chega e a família tá jantando reunida, Xion questiona se monstros existem. O pai conta que sim, e que eles são perigosos e atacam humanos, e é por isso que as crianças não podem sair da propriedade. Xion também quer saber se fadas e espíritos da natureza existem, e embora nunca tenha ouvido falar de espíritos da natureza, o pai confirma que tem fadas por aí. Como elas são muito raras, é muito difícil encontrar uma, mas alguns comerciantes viraram especialistas em conseguir elas. Por último, o garoto se empolga para perguntar se a magia existe, uma energia misteriosa que pode fazer a luz e o fogo, mas o homem diz que não. O garotinho considera que o pai simplesmente não saiba que realmente existe, mas o adulto, embora reconheça que existem coisas que ele desconhece, explica que teve uma boa educação e deve estar certo. Agora ele quer saber onde o filho ouviu sobre todas essas coisas. Porém, Maria interrompe o diálogo para perguntar se o irmão tá bem, porque ele parece pálido. Depois que o garotinho diz que tá bem, a irmã reflete que ele nunca mais tocou no assunto da magia, essa palavra que ninguém jamais ouviu falar antes. 3 anos depois, Maria treina com um pedaço de pau até cansar, então senta ao lado de Xion, que tava com um livro na mão. Ele indaga por que a garota treina tanto, e ela reafirma que é porque é a irmã mais velha e precisa estar preparada se alguma coisa acontecer, como uma invasão de monstros ou algo assim. Maria descobriu que é boa nesse tipo de coisa e sabe da sua responsabilidade de proteger o irmão mais novo. Portanto, não sendo muito inteligente, ela se sente útil nas atividades mais físicas, porque é o que ela pode fazer. No fim de tarde, Maria ainda treinava na beira do lago. Rose não sabe como a garota não cansa depois de fazer isso o dia todo, até porque ela mesma tá cansada depois de ajudar seu avô. Rose menciona que Xion passou o dia estudando como sempre, e que os dois irmãos são um contraste um do outro. Essa frase lembra Maria que Xion nunca mais tocou naquele assunto, mas tem certeza que sabe o motivo dele estudar tanto. De repente, um brilho toma conta da água à frente das garotas, que olham assustadas para aquilo. Na manhã seguinte, os dois irmãos caminhavam juntos, e Xion lembra que a mãe disse para eles não irem tão longe. Porém, Maria garante que não tem monstros por perto e puxa o garoto pela mão até chegar no lago com ele. Uma vez lá, Xion acha que a mãe vai ficar brava com eles, e Maria até acha que vai, mas que isso vai valer a pena. Afinal de contas, assim que ela diz isso, esferas brilhantes emergem de dentro da água e promovem um belíssimo espetáculo no final da tarde. A garota explica que essas bolas de luz sempre aparecem no pôr do sol, mas não sabe por quê. Depois que descobriu isso, Marianne trouxe os pais, mas por algum motivo, eles não conseguiam enxergar essas esferas. Agora, pelo que parece, Xion consegue. Ele acha que talvez os adultos não sejam capazes, mas a irmã explica que algumas crianças também não conseguiram. A proposta, ela conta que pelo que parece, algumas pessoas veem isso de forma diferente. Enquanto as esferas piscavam para Maria, algumas crianças viram luzes de verdade. No fundo, esse mistério parece magia, segundo ela, assim como Xion tinha dito naquele dia, sobre como a magia é capaz de criar luz. Xion fica surpreso pela irmã se lembrar disso, e ela reconhece que sua memória não é boa, mas como o assunto era sobre o irmão, é claro que ela lembrou. Além disso, foi depois que seu irmão começou a ficar muito triste. Então, após ver e ouvir essas coisas, o garotinho finalmente se sente melhor. No dia seguinte, os irmãos devoram o almoço num piscar de olhos e deixam os pais de queixo caído. Feito isso, eles correm direto pro lago, para onde levaram baldes de madeira e varas de pescar. Xion fica exausto por conta do exercício, e sua irmã avisa que ele tá sem resistência nenhuma por nunca se exercitar, o que ele não pode negar. Enfim, como ainda falta muito pro pôr do sol, Xion quer investigar o lago. Primeiro, ele quer saber de onde vêm as bolas de luz, porque pode ser que venham de algo vivo dentro do lago. A ideia é encher os 3 baldes com água, depois colocar areia e pedras em um.
um, plantas aquáticas em outro e peixes no último. Algum tempo depois, eles tinham feito exatamente como o plano previa, menos pegar os peixes. Enquanto Maria pesca, Xion sorri e diz estar muito feliz por ter seu irmão ao seu lado. Para bancar a irmãzona mais velha, Marianne explica que sempre estará ao lado do caçula, e que isso era algo que ele queria fazer, portanto é natural que ela ajude. Além disso, se algo como a magia realmente existe, ela não quer perder isso, porque a vida seria bem mais emocionante se isso for real. Sobre isso, Xion promete que se a magia existir, Marie vai ser a primeira pessoa para quem ele vai contar. Nesse meio tempo, a vara de Marie fisga alguma coisa, então ela puxa uma truta Eren do lago e coloca dentro do último balde, como planejado. Xion pergunta se a truta é um peixe comum, e a irmã conta que sim, porque podem ser encontrados em qualquer lugar. Ao escutar isso, o garoto fica menos esperançoso de acontecer algo extraordinário. Nessa hora, Rose chega e pergunta à amiga se o garoto é o irmão mais novo dela. Marianne confirma e pede pro rapaz dar um oi, já que nunca tinha visto aquela garota antes. Após ele se pronunciar, Rose se apresenta como uma flor solitária desabrochando nessa vila desolada. Sem curtir muito esse papo, Maria adianta pro irmão que essa garota é só uma plebeia comum e tá só fazendo pose. Rose fica brava e comenta que isso foi desnecessário, e logo pergunta o que o povo tá aprontando por ali. Maria conta que eles estão pescando, mas o que a amiga não entende é porque eles pescariam nesse lago em particular. Pra cortar o mistério, Marianne conta que o irmão dela já sabe o que tá rolando. Então, Rose ressalta que essas bolas de luz são realmente muito interessantes. Mary pergunta se a amiga também veio ver as esferas, e ela confessa que vem ver esse fenômeno de vez em quando. Animado com o assunto, Xion questiona se a garotinha sabe alguma coisa sobre as bolas de luz, tipo o que cria elas, ou o que são. No entanto, Rose não sabe de nada, ela só gosta de olhar para elas e nada mais que isso. Com o passar das horas, o sol se põe e o fenômeno acontece mais uma vez. Xion e Marie olham os 3 baldes, mas nenhum deles está brilhando. O garoto pergunta se tem mais alguma coisa vivendo no lago para eles tentarem outra vez, e Marie até acha que tem várias outras coisas, mas Rose acredita que seria bem difícil coletar todas, até porque nem dá para saber quantas coisas tem. Já que assim, Xion decide entrar no lago. Preocupada com o irmão, Marie também começa a tirar a roupa de cima. Envergonhado, Xion pergunta o que ela tá fazendo, e ela explica que seu vestido vai molhar se ela não tirar. Sendo assim, os irmãos desbravam o lago e vão até o centro do espetáculo. Xion coloca a mão em uma das esferas e diz que é quente e faz cócegas, mas que a sensação é agradável. Para não ficar para trás, Marie faz o mesmo. Xion mete a cara dentro d'água e, como é turva demais, não dava para ver o fundo. Mas uma coisa ele entendeu: as bolas de luz vêm de algo que vive debaixo d'água, talvez até mesmo de um peixe, porque o local de onde vem a luz está se movendo, embora o garoto não saiba exatamente qual criatura está fazendo isso. Como não dava para ver muito mais que isso, os irmãos saem do lago. Xion agradece a ajuda, mas Marie diz que eles são uma família e devem se apoiar sempre, ou seja, não precisa agradecer por qualquer coisinha. Entretanto, Xion sentiu vontade de deixar claro que se sente grato, porque ainda que tudo que ela tenha dito seja verdade, isso não quer dizer que ele deva esconder o que sente. Em meio a isso, Rose mostra uma truta Eren fêmea que pescou. Segundo Marianne, as fêmeas vivem mais no fundo e são mais difíceis de pegar do que os machos, mas como é época de desova, elas vêm para as águas rasas. De repente, as bolas de luz começam a sair do balde com o casal de trutas, então todos ficam de boca aberta. Com isso, Xion passa a acreditar que esse fenômeno é a ação de acasalamento da truta Eren. Como Maria não entendeu o que é isso, Rose conta que é quando alguém pede para casar com outra pessoa. Logo, Maria acha que não precisa pedir nada ao seu irmão, mas que uma hora ela vai ter que gerar ovos. Sem graça, Xion grita que Marianne não vai gerar ovos e que irmãos não podem se casar. Porém, a garota entende isso como se o irmão não amasse ela. No dia seguinte, Maria conta que sua mãe ficou brava, porque disse que ia se casar com Xion. Só que a mãe disse a mesma coisa que o garoto falou. Por conta disso, a criança se sente culpada por achar que disse algo muito ruim, mas ela ressalta que só queria ficar junto do irmão. Xion explica que eles não precisam se casar para isso, só que a garotinha acha que desse jeito seria bem mais especial, porque se eles não se casarem, vão ter que casar com outras pessoas e nunca mais ficarão juntos. Como sua irmã começou a chorar depois de dizer isso, Xion acaba dizendo que vai se casar com ela. Maria pergunta se isso não vai ser um problema pro pai deles, então o garoto diz que se for uma questão de herdeiro, eles podem simplesmente adotar alguém. A garota responde que isso não parece fácil, porém, Xion jura que tá falando sério, mesmo que ainda seja uma criança, afinal também quer ficar junto da irmã. Se ela quiser, ele pode até fazer um juramento. Segundo Marianne, essa é uma responsabilidade mais pesada do que dizer que eles vão casar, mas o garoto não acha que isso seja pesado pra ele, porque Maria é muito importante em sua vida. Dito isso, Xion abraça a irmã e garante que vai ficar tudo bem, porque sempre estará ao lado dela. Quando Maria chora e abraça o irmão de volta, uma luz brilha em volta de Xion, e ele acredita que se trata de energia mágica, porque essa luz se parece com as bolas de luz do cortejo das trutas. Quem sabe, depois de tanto observar aquele fenômeno, aquilo ficou gravado no seu corpo. Afinal de contas, dizer que não vai se casar com mais ninguém é a maior confissão
de amor. Assustada, Marianne sai correndo do quarto, enquanto Xion percebe que descobriu a energia mágica em um mundo onde a magia não existia. Por essa razão, ele promete criar essa arte nesse universo onde reencarnou. De repente, somos levados até o Japão moderno, onde um homem espera os últimos 10 segundos para bater meia-noite no seu celular. Quando isso acontece, ele comemora intensamente pela chegada dos seus 30 anos. O motivo da comemoração é que, segundo ele, homens que permanecem virgens até os 30 anos ganham a habilidade de usar magia. E agora ele pode comprovar isso pessoalmente ao erguer sua mão e tentar conjurar uma bola de fogo. Evidentemente nada acontece, e o sujeito fica parado com cara de paspalho, até tentar lançar um feitiço de relâmpago, também sem sucesso. Sem desistir, agora ele tenta uma rajada de vento, porém nada acontece. Na sequência, a vez de uma tempestade de gelo que nunca chegou. Depois dessa, ele deita exausto de costas no chão e fica por um tempo, mas se recupera e pega um pequeno livro debaixo do seu tapete para tentar invocar, a partir das palavras do livro, uma criatura de luz e escuridão misturadas. Outra vez, sua tentativa vira um fracasso, e o homem se convence que a magia realmente não existe, e ele foi um bobo por se manter puro. Seja como for, ele vai dormir porque amanhã precisa trabalhar, mas acaba sofrendo um ataque do coração. Ainda vivo, ele toca seu livro de magias e diz que não quer morrer. Na cena seguinte, nos deparamos com uma reflexão desse rapaz sobre a sociedade. Segundo ele, hoje em dia, basta uma pesquisa na internet para você descobrir coisas que jamais imaginava, mas não é esse tipo de coisa que desperta suas emoções. Ele não tinha esperanças de progredir na vida, mas uma coisa despertou uma expectativa, e só de pensar nisso, seu coração já dispara. O problema é que essa coisa era algo desconhecido. Pelo que ele pesquisou, homens que permanecem virgem até os 30 anos se tornam magos, e isso guiou sua rotina desde então. Mas quando chegou o momento de desfrutar do resultado do seu sacrifício, o sujeito percebeu que coisas desse tipo simplesmente não são possíveis na vida real. Contudo, já com seu novo corpo de Xion, o garoto ressalta que apesar disso, você nunca vai saber se não tentar. Com isso em mente, ele realmente tentou nesses 3 anos em sua nova vida. Ele estudou e tomou iniciativas, dando corda para sua obsessão. Xion não podia desistir, e a ideia de não existir magia nesse mundo novo era algo que ele nem queria pensar. Mas quanto mais ele pesquisava, mais ele era forçado a aceitar a realidade novamente. Quando teve coragem de perguntar para o seu pai se os feitiços existem, o homem nunca tinha nem ouvido falar sobre. Desde então, Xion perdeu de vista sua razão de viver, até que o episódio do lago aconteceu, e ele foi tomado por uma estranha energia jamais vista. Isso é, algo deveria ter acontecido, mas até o momento, o garoto tentava lançar magias com as mãos, mas assim como sempre foi, ele não conseguia, e essa dúvida mortal angustiava seu coração diariamente, porque ele ainda não conseguia afirmar se magia existe ou não, apesar de ter encontrado algo muito próximo disso. No dia atual, enquanto ele refletia sobre isso na cama, Maria entra no quarto dele sem bater. Xion reclama que ela precisa avisar antes, então ela pergunta se ele estava fazendo alguma coisa que não podia ser visto. Xion tinha em mente que diz que vai começar a fazer algo quando tiver uma certa idade, mas deixa isso quieto e pede para a irmã sentar perto dele. Ela só veio avisar que estava na hora do lanche, mas já que o parceiro pediu, ela se aproxima para conversar. Porém, Xion fica olhando de forma esquisita para a garota, que pergunta a razão disso. Sem hesitar, o garoto diz seriamente que ama a irmã, e isso confirma o que ele pensava. Expressar seus sentimentos libera energia mágica, e ele se pergunta se terá que fazer isso toda vez que quiser ter uma reação mágica, o que seria bem ridículo. Furiosa com o comportamento do irmão, Maria reclama que ele só tá usando ela como um brinquedo para conseguir o que quer, mas Xion responde que é verdade tudo o que ele sente. Escutando isso, Marianne derrete seu coração de manteiga e perdoa o irmão na hora sem pensar 2 vezes, e pergunta o que ele descobriu sobre esse assunto. Xion explica que pelo que parece, uma energia mágica é liberada do seu corpo quando ele expressa seus sentimentos, mas ele não acredita que essa liberação só se resuma a isso. Por essa razão, ele gostaria de fazer um teste com Maria. Ela pergunta se ele vai dizer que ama ela de novo e diz que precisa preparar seu coração antes, mas ele explica que não é isso, frustrando a coitada. Xion reflete sozinho que quando confessa seus sentimentos, fica mais consciente deles, como se estivesse abraçando suas emoções. Por isso, imagina que o caminho é usar emoções como a diversão, esperança, empolgação e felicidade. Ao pensar nisso, ele volta a emanar magia de forma mais consciente, embora não ache que simplesmente brilhar seja uma grande coisa. Porém, de toda forma, a verdade é que ele acabou de estabelecer a existência da magia nesse mundo, e isso em si já é um avanço incrível. Com o tempo, ele descobre que esse fenômeno pode ser semelhante ao que a enguia elétrica faz. Elas têm coisas chamadas eletroreceptores que permitem detectar campos elétricos, servindo como um órgão especial dentro delas que gera eletricidade e pode caçar presas e defender a enguia de predadores. Nesse mundo, os humanos também têm um órgão que permite sentir ou produzir energia mágica, e por isso que é parecido. Xion colocou o nome da condição para liberar essa energia de estado magicamente carregado.
errado. Por conta dessa descoberta, Xion não poderia estar mais feliz, e Marie adora ver seu irmão desse jeito pela primeira vez na vida dele. Um mês depois de alcançar o estado magicamente carregado, o garoto descobriu algumas coisas. Primeiro, para atingir esse estado, é preciso uma certa quantidade de uma emoção forte, e manter esse nível de emoção é muito difícil. A segunda coisa é que tem um limite de vezes que você pode atingir esse estado em um dia só. Depois de liberar toda a sua energia mágica, você fica exausto. Em terceiro, se você liberar quase toda a sua energia mágica, sua capacidade total será um pouco maior da próxima vez. Em quarto, como as bolas de luz, um estado magicamente carregado não pode ser percebido por aqueles sem o potencial para magia, enquanto os que têm podem ver e sentir o calor dessa energia. Ainda assim, depois de ter descoberto isso tudo, o cara ainda não consegue conjurar uma mísera bola de luz como as que ele viu no lago. Talvez o limite de capacidade mágica que ele tenha seja o bastante só para servir como uma lâmpada ambulante de energia mágica, não podendo fazer nada mais complicado que isso. Se isso for verdade, Xion conclui que produz a mesma quantidade de magia que um peixe, o que não é muito animador. Entretanto, esse esquema pode ser parecido com os pontos de mana de um jogo de RPG, onde ele evolui esse atributo com o tempo de prática. Seja como for, o pequeno mago não pode desistir. Agora que chegou até ali e descobriu que a magia existe, é seu dever se levantar e se desenvolver. Pelo que ele se lembra, as trutas faziam seus corpos brilharem, então emitiam esferas de luz, e isso dá uma ideia dele tentar mover a energia mágica para o seu braço, mas foi intenso demais para ele manter a fluidez correndo. Após ver a magia dissipar, ele pensa em invocar um forte sentimento de alegria e depois pensar de forma lógica para se concentrar na mão direita, mas esses dois processos são bem diferentes e entram em conflito, o que pode dificultar bastante a realização. No entanto, Xion percebe que inverteu a ordem e pensa logicamente que ficaria muito feliz se sua mão direita recebesse energia mágica. Ao manter isso focado em sua mente, a mão direita dele emite uma luz que deixa o garoto ao ponto de meter um soco na parede, achando que estava super forte, mas ao contrário do que ele pensava, não foi a parede que quebrou, e sim sua própria mão, o que devolve ele à realidade mais uma vez. Porém, o que importa é que ele conseguiu progredir. Depois disso, ele nomeou essa descoberta de mover energia mágica em estado carregado como agrupamento mágico, e a magia nesse estado passou a ser chamada de magia reunida. Empolgado com seu avanço, o garoto pretende continuar praticando o agrupamento mágico até esgotar. Depois disso, ele se apresenta para o treinamento com seu pai ao lado de Marie e Rose, mas o cara tá exausto e ansioso. Segundo o pai, ele resolveu incluir Xion e Rose no treinamento com a espada a partir de agora, mas pede para todo mundo evitar brincadeiras, porque até espadas de madeira podem matar pessoas. Xion levanta a mão e diz que não pretende lutar com ninguém, então nem faz sentido ele treinar com essa coisa, mas o pai ensina que não é só contra pessoas que se levantam uma espada, mas também os monstros que podem ser vistos nas redondezas. Rose comenta que pediu para aprender a usar a espada e se proteger, e Marie pede pro irmão se esforçar, o que ele acaba concordando, embora preferisse 1000 vezes estar praticando magia. Então, logo no início do treino, Xion mostra a aptidão de um pato para a prática de esgrima, enquanto Rose parece ter um grande potencial, tanto que o pai de Xion acredita que ela poderá se tornar uma espadachim um dia se continuar treinando. Por último, o homem convida Marie para um duelo para avaliar o desenvolvimento dela. Dito isso, a garota se posiciona cheia de confiança com sua espada de madeira, de forma a deixar seu irmão apreensivo para o que está prestes a acontecer. Logo a garota avança rapidamente contra o adulto e surpreende tanto Xion quanto Rose com sua velocidade impressionante. Ela finge que vai dar um golpe frontal e faz seu pai posicionar a espada pro bloqueio, mas dá a volta para atacar por baixo e pegar o adversário desprevenido. No entanto, o homem salta e escapa do golpe, para depois colocar sua espada na cabeça da garota e dar um fim à luta simulada. Ele ensina que os movimentos da filha são muito amplos, mas que foi muito inteligente da parte dela fingir um ataque para pegar o oponente desprotegido. Com esse elogio, Marie fica feliz da vida, e o homem completa que ela será extremamente habilidosa daqui a alguns anos, e isso faz a criança ganhar o dia. Enfim, depois da chatice do treino de esgrima, Xion volta ao que realmente interessa, a magia. Após aprender a acumular luz na mão direita, ele tenta expelir essa energia para fora do corpo, mas tem dificuldades. Ainda assim, no início, ele só conseguia manter um estado magicamente carregado algumas vezes por dia, mas agora consegue fazer isso umas 20 vezes. No entanto, em comparação com quando começou, a taxa de crescimento não aumentou mais, por isso o pequeno mago pensa em reformular tudo o que tá tentando. Nessa hora, seu pai abre a porta do quarto após bater e pergunta se o filho tá ocupado agora, porque ele tava pensando em ir pra História e gostaria que o garoto fosse junto. Xion fica empolgado com a oportunidade e nos explica que História é uma cidade na região de Eren, área onde ele mora. Sendo assim, o homem inicia a viagem e chegam até o destino na companhia da mulher e dos 2 filhos. Ao chegar, ele anuncia que primeiro é necessário concluir as compras, depois passar no ferreiro e voltar para casa. Ele exige que Xion e Marie fiquem bem próximos para não se perderem, e Xion fica frustrado ao perceber que não teria tempo para procurar qualquer pista sobre algo relacionado à magia na cidade. De todo jeito, como ainda é criança, não pode sair andando por aí sozinho, mas quando tiver idade, ele promete voltar para a história e fazer o que
deseja. Mais tarde, quando os pais estão dentro de uma loja, Marie solta uma risada e Sean pergunta a razão, mas ela desconversa e diz que só tá agindo como sempre. Enfim, depois que os pais terminam as compras, é hora de ir ao ferreiro. Assim, quando o homem chega na loja, o ferreiro recebe Gawain, esse cliente de longa data, e imagina que ele tenha vindo receber a encomenda da espada para a filha mais velha. Ao escutar isso, Marie congela, então o ferreiro se apresenta como Glast e entrega na mão dela uma espada adequada ao seu tamanho e peso, com uma decoração especial na bainha. Enquanto desembainha a lâmina, os olhos de Marianne brilhavam intensamente, e ela não escondia o sorriso estampado no rosto de tanta alegria. Na volta para casa, ela comenta na carruagem que tá se sentindo mal porque o Xion não ganhou nada. Porém, o próprio garoto lembra que é aniversário dela, e que ele é novo e não deseja particularmente uma espada. No meio disso, o garoto vê uma loja que atrai sua atenção e pergunta pro pai o que ela vende, mas Gawain não quer que o filho conheça aquela loja. Dito isso, Xion pede desculpas pro homem, enquanto guarda na memória que a placa da loja dizia vendedor de fadas. No dia seguinte, o homem voltava da coleta de madeira no fim da tarde e precisava chegar em casa antes que caísse um temporal, já que a chuva estava apertando a cada minuto. De repente, um garoto chega correndo desesperado e acaba caindo na frente do lenhador. O garoto diz que todo mundo foi pego e que ele precisa avisar o senhorio. O lenhador pergunta do que ele tá falando e o jovem diz com dificuldade que goblins apareceram. Enquanto isso, Xion continua praticando sua magia com todo o empenho, enquanto Maria conta 10 segundos que o irmão deve segurar a luminosidade em sua mão direita. Apesar de ter conseguido dessa vez, o garoto não parece muito feliz e a irmã percebe isso na hora. Ela pergunta se algo aconteceu, mas Xion garante que tá animado por poder liberar muito mais magia do que antes. O problema é que isso por si só não significa muita coisa. Quer dizer, é legal emitir o brilho, mas ele não sabe para que isso serve. Maria estende a mão e sente que a luz tá mais quente do que antes, e acha que isso se deve ao fato dele estar sabendo controlar melhor. Dito isso, Maria aperta a mão do irmão e diz que ama a magia dele, e ele se sente grato, embora tenha vontade de fazer algo que realmente pareça mágico, tipo uma bola de fogo ou um relâmpago. Empolgado, ele analisa que precisa aprender uma forma de conectar suas emoções com os elementos naturais, enquanto Maria tenta falar com ele, mas sem sucesso. Perdido em seus pensamentos, o garoto reflete que não é só isso que chama sua atenção. Afinal, fadas e monstros existem, e as fadas são consideradas semelhantes a criaturas ou fenômenos naturais, por isso existe um mercado baseado nelas, como foi visto na loja da cidade. No entanto, como são criaturas que se parecem com humanos, deve ter sido por isso que o pai de Xion não gostou quando ele se mostrou interessado naquela fada numa gaiola. Nessa hora, Marie sobe o tom para chamar a atenção do irmão, mas a conversa é interrompida pelo som da porta sendo aberta durante a tempestade. No andar de baixo, Gawain mandava 4 homens distribuírem as armas do depósito aos outros. Xion pergunta o que aconteceu, e o pai informa que um grupo de goblins surgiu nas redondezas, e que é preciso eliminar todos. Apesar de ser uma notícia ameaçadora, a criança acha que isso está acontecendo na melhor hora possível, porque assim ele pode estudar os goblins e descobrir mais sobre magia. Passada a emoção inicial, ele analisa melhor o ambiente e vê que o clima tá bem pesado, o que ele não entende, já que goblins são considerados monstros fracos. Nisso, Gawain pede para a esposa reunir as mulheres, os velhos e as crianças e trazer todos para lá. Marianne segura a mão do irmão e promete que os adultos vão acabar com os goblins, e ela vai fazer de tudo para proteger ele, por mais que sua mão esteja tremendo de medo. Por fim, Gawain avisa a família que tá indo pro covil dos monstros com os homens, mas que não há com que se preocupar, porque pelo que foi visto, são apenas 2 goblins. Xion grita o nome do pai, que avisa ao moleque que não tem tempo agora pra conversa. Ainda assim, o garoto quer saber se goblins têm inteligência e capacidade física para entrarem pelo segundo andar, e o homem ensina que não, porque eles não são espertos a esse ponto, e como o exterior da casa é bem liso, eles jamais conseguiriam escalar. Sendo assim, Xion dá a ideia de os não combatentes se esconderem no segundo andar e usarem móveis para bloquear a porta do primeiro. Gawain gosta da ideia e manda seguirem essa estratégia, acrescentando que quando eles voltarem, vão dar um sinal que Xion poderá ouvir lá de cima. Assim, as preparações de defesa foram feitas na residência, e as horas passam enquanto os moradores se escondem no segundo andar da casa. Enquanto isso, do lado de fora, um goblin dá um salto enorme e ultrapassa o muro com facilidade. Depois se aproxima da casa sorrateiramente e dá uma olhada para dentro da janela do primeiro andar, que está pregada com tábuas de madeira. Logo ele vai até a porta de entrada e dá vários arranhões, e o barulho pode ser ouvido lá de cima. Maria pergunta se é o pai dela, mas Xion tem certeza de que não. O som começa a ficar mais alto e assustador, deixando os habitantes cada vez mais apavorados. Porém, após alguns segundos de tensão, o barulho para, mas logo em seguida uma janela é ouvida sendo quebrada, ou seja, o goblin entrou. Maria começa a falar sem parar para saber o que está acontecendo, mas seu irmão pede para ela ficar em silêncio. Os passos do monstro podiam ser ouvidos subir na escada para o segundo andar, e a tensão crescia entre os humanos escondidos, que faziam de tudo para não fazer nenhum barulho e entregar sua posição. Após algum tempo, o pessoal ouve o goblin passando pela porta onde eles estão, e isso gera um certo alívio, mas quando o trovão assusta uma mãe com
sua filha, as duas dão um grito e assim o Goblin descobre onde os humanos estão e começa a bater na porta. Sem demorar muito, ele consegue invadir o quarto e se coloca diante das pessoas. Vendo aquilo, Xion não consegue acreditar que queria estudar uma criatura dessas. Sua mãe se coloca à frente e pede pro Goblin não matar as crianças, mas ela acaba caindo, provocando uma gargalhada do monstro. Foi nessa hora que Xion notou que esse Goblin tem plena noção de que é bem mais forte que todos ali e que controla a situação do jeito que quer. Marie, num ato de bravura, desembainha sua espada e aponta na direção do inimigo. Xion implora pra ela voltar, mas a garota lembra que jurou proteger o irmão e não vai ser agora que ela vai desistir. Porém, o Goblin dá um tapa na espada de Marie e crava a lâmina na parede. Feito isso, ele avança na direção da criança e bate com suas garras, mas a mãe dela se coloca na frente e é atingida nas costas. Marie grita o nome dela, mas a mulher não tem forças para reagir diante do grave ferimento. Vendo que sua mãe e irmã estão prestes a serem mortas na sua frente, Xion age por impulso e agarra o braço do monstro. Rose pergunta o que o garoto tá fazendo, e ele sabe que segurar um braço não vai fazer nenhuma diferença, mas logo nota que seu corpo tá emitindo energia mágica e luta para reunir cada vez mais dessa energia para transmitir pro Goblin. Ao redor, as pessoas sem o dom da feitiçaria não entendem nada, já que não conseguem enxergar a energia emitida, mas a verdade é que o monstro parece afetado de alguma forma, ao ponto de reagir isolando Xion na parede. Logo ele leva a mão ao braço queimado e rola no chão de dor, enquanto Xion aproveita para lançar o agrupamento mágico mais uma vez, agora na cabeça da criatura. Com toda sua força ele se concentra para manter o fluxo de mana, até que o Goblin para de se debater. Tremendo de medo, o garoto nota a queimadura em sua mão e pergunta se matou o monstro, enquanto as pessoas em volta tentam assimilar o que acabou de acontecer. Porém, algumas delas olhavam para o garoto como se ele fosse uma espécie de aberração, desestabilizando ainda mais o garoto. Por outro lado, Rose afirma que foi graças a ele que todos foram salvos, mas a verdade é que nem todos tiveram a mesma sorte. A mãe de Xion, a essa altura, parecia perto da morte. Marie entra em desespero, enquanto Rose pede pro garoto cuidar da Emma, que ela vai cuidar da Marie. Nisso ele nota que sua mãe tá pálida e que perdeu muito sangue, então precisa estancar o sangramento o mais rápido possível, embora não possa fazer o tratamento no chão. Nesse instante, outras mulheres chegam e descobrem o que aconteceu, então a criança pede ajuda para levar Emma até a cama. Feito isso, ele pergunta se alguém ali tem experiência em medicina ou farmácia, mas sendo uma vila pequena, nenhuma das moradoras tem conhecimento sobre isso. Tentando manter a calma, Xion pensa no que deve fazer em momentos como esse, buscando memórias da vida passada. Nos filmes e séries que ele assistia, o primeiro passo era costurar a ferida, por isso quer saber se alguém ali é capaz de fazer isso. Quando uma jovem levanta a mão, Xion pede para ela buscar o material de costura no quarto da Emma, enquanto alguns devem procurar bebida forte e todo o tecido limpo que puderem encontrar. Quanto ao resto, por mais desagradável que seja, devem envolver o corpo do Goblin pro corredor. Antes de partir para ajudar, um garoto um pouco mais novo que Xion segura sua mão e agradece por tudo, o que dá motivação ao jovem mago. Algum tempo depois, quando todos os materiais necessários foram juntados, Xion pergunta o nome da costureira, que se apresenta como Lia. Ele corta a roupa da mãe e nota que a ferida realmente tá feia, mas não tão profunda quanto pensava. O problema é se o Goblin tiver veneno nas garras, mas como essa é a única chance de salvar sua mãe, o cara não quer nem pensar nisso. Assim, ele pede pra costureira fazer a sutura, ou seja, costurar as feridas. A garota se assusta e pergunta por que precisa fazer isso, então Xion percebe que a sutura ainda não foi descoberta nesse mundo. Ele explica que se não for fechada, a ferida vai ficar exposta, o que é muito perigoso, mas Lia acha que isso vai machucar ainda mais sua senhora. Dito isso, Xion pergunta se Lia prefere machucar Emma e salvar ela, ou não machucar e deixar ela morrer, mas como a costureira tá entrando em pânico, o garoto muda de tática e implora pela ajuda da criada, que entende a gravidade da situação e inicia o processo. Horas depois da costura, Emma já tá deitada confortavelmente na cama e deve se recuperar sem maiores problemas. Xion agradece a empregada pela grande ajuda. Marie não aguenta mais segurar e começa a chorar ao abraçar o irmão, que tenta conter suas lágrimas ao retribuir o gesto de afeto. No meio disso, eles ouvem a voz dos homens voltando da excursão. Depois, Xion ouve que seu pai e os outros encontraram um covil dos goblins na floresta próxima e eliminaram 2 deles, mas descobriram vestígios de mais 2 monstros e correram de volta para a vila. Felizmente, ninguém morreu na batalha e a paz voltou à vila mais uma vez. O médico foi chamado para ver a situação de Emma e ele diz que por mais que as feridas tenham sido profundas, não atingiram nenhum osso ou órgão. Além disso, o machucado foi costurado muito bem, o que ajudou bastante. No mais, é só manter uma boa alimentação e repouso que Emma ficará nova em folha. Quando o doutor vai embora, Marie diz pra mãe que a culpa foi dela pelo que aconteceu, mas a mulher segura a mão da filha e diz que não, porque a garota foi corajosa e tentou proteger todo mundo e deveria estar orgulhosa de si mesma. Mais tarde, numa conversa com o filho mais novo, Gawain informa que ficou sabendo de tudo o que aconteceu e que isso se encaixa com o que Xion disse. Ele também ouviu que o garoto tratou a mãe e, honestamente, o homem não sabe como a criança foi capaz de fazer tudo isso. Por dentro, Xion sabe que a resposta é que ele é um japonês de 30 anos,
mas é claro que não pode dizer isso, então só diz que foi fazendo sem saber como. Dito isso, o pai pergunta como o garoto matou o Goblin e o que era aquela marca de queimadura, mas a criança fica nervosa demais para responder e mantém o silêncio. Nisso, Gawain supõe que foi magia, e Xion pergunta como ele sabe disso. O pai conta que o filho sempre foi muito lógico e nem age como uma criança, mas o que entregou foi a forma como ele sempre fala da magia. Já que chegou nesse ponto, Xion pede pro pai acreditar no que ele vai dizer, enquanto Marie diz que o irmão é incrível e tem pesquisado muito sobre magia. Gawain sabia que o cara agia feito adulto, mas isso já é demais. A propósito, ele manda que nenhum dos dois falem com ninguém sobre isso, porque se descobrirem, coisas ruins podem acontecer, já que existem certos assuntos que não são aceitos na sociedade. Por falar nisso, o homem ordena que o filho pare de estudar magia por ser um poder perigoso. Marie reclama que o irmão tem trabalhado duro nisso, e que foi só por conta disso que ele conseguiu salvar todo mundo. Mas o pai não pode permitir que o garoto mexa com uma coisa tão perigosa. Apesar da ordem, Xion bate o pé e afirma que vai continuar sua pesquisa. Gawain sobe o tom para discutir, e o garoto entende o sentimento do pai, mas deixa claro que a magia é o seu grande sonho e que depende disso para ser feliz. Gawain argumenta que Xion ainda é uma criança e que seus pensamentos sobre isso ainda vão mudar. Então o moleque propõe uma condição: se sua presença se tornar um incômodo para os outros, ele será deserdado. O pai não entende como o filho chegaria a esse ponto por conta disso, ainda mais sabendo que poderia ser excluído por todos. Mas como o garoto manteve a convicção, Gawain joga a toalha e permite que Xion continue a pesquisa, desde que possa ser monitorado pelo pai. Além disso, ao ver que o garoto estava determinado a esse ponto, Gawain incentiva ele a levantar a cabeça e seguir seus sonhos, porque o pai sempre estará ao seu lado. Para cumprir a promessa, Gawain acende uma fogueira a pedido do filho, porque ele queria tentar uma coisa usando um agrupamento mágico. Logo ele reúne mana na mão direita e a estende sobre a fogueira, causando uma explosão seguida de um incêndio na mão dele. Gawain corre para jogar um balde d'água no coitado e diz que essa brincadeira é perigosa demais. Por outro lado, Xion conta que conseguiu descobrir uma coisa com isso. Ele queria saber o que aconteceria se alguém com magia entrasse em contato com um alto nível de energia mágica, ou seja, ele descobriu isso quando enfrentou o Goblin, mas queria saber também o que aconteceria se a mágica entrasse em contato com um fenômeno natural. Pelo que percebeu, o resultado foi o seguinte: as chamas ficaram azuis e incendiaram o agrupamento mágico. Secando o filho com uma toalha, o pai não é capaz de enxergar a energia mágica, por isso dá um voto de confiança no filho. Maria reclama que todo mundo ali tá entendendo tudo, menos ela. Então o irmão consola a jovem, dizendo que graças a ela ele descobriu a própria energia mágica, para início de conversa. Ao escutar essas palavras, a garota se sente a maioral e reconhece que de fato sua importância é incontestável nessa pesquisa. Agora, pensando no que acabou de fazer na fogueira, Xion reflete que o fenômeno alcançado pareceu algo como uma magia do tipo fogo, e só a possibilidade de finalmente lançar uma bola de fogo já consome sua mente ao ponto de o cara agir como um fanático enlouquecido, fazendo o pai perceber que realmente ele não fazia ideia desse lado oculto do filho. Nesse dia, Xion reforçou a ideia de que até em momentos ruins você pode tirar algo de bom, e foi nesse dia que ele começou a gostar desse novo mundo de verdade, porque marcou o início da sua verdadeira pesquisa sobre magia. Com a ajuda do pai, o garoto repetia insistentemente o processo do agrupamento mágico junto à fogueira, e por mais que o incêndio voltasse a tomar conta da sua mão, Gawain sempre estava com o balde pronto para apagar o fogo. Com o avanço da pesquisa, Xion analisa que a temperatura continuava a mesma, a fumaça era cinza e as chamas eram azuis, portanto pede pro pai aumentar o nível do fogo. Na próxima tentativa, ele reduz um pouco a intensidade da sua magia e mantém o foco até se cansar bastante. Gawain anuncia que é melhor fazer uma pausa e vai preparar uma bebida quente pro jovem mago, até que o Rose chega perguntando se isso tudo é algum experimento mágico com fogo. Xion promete explicar na prática mais tarde, já que ele não pode fazer o experimento sem o pai por perto. Vendo que o rapaz contou ao pai sobre isso e ainda obteve o apoio dele, a garota comenta que o Lorde é muito compreensivo. Xion aproveita a presença de Rose para agradecer pelo outro dia, uma vez que ela foi muito atenciosa após ele derrotar o Goblin, e isso deixou ele muito feliz. Por sua vez, é a Rose que acha que deve agradecer, afinal foi Xion que derrubou o monstro e salvou todos. Enfim, ela pergunta onde está Marie, já que a garota costuma ficar do lado de Xion o tempo inteiro. Ao olhar em volta, Rose vê que a amiga está treinando intensamente com sua espada de madeira, e imagina que isso se deve ao que aconteceu anteontem. Seja o que for, Rose pede que Xion sempre mostre que está do lado da irmã, independente do que aconteça, porque com certeza a própria Marie espera isso. Enquanto isso, Marie se distrai por um instante e lembra do Goblin atacando, então balança a cabeça para espantar os pensamentos ruins e golpeia o vento com sua espada para voltar seu foco para o que realmente importa. Na cena seguinte, Xion analisa tudo o que descobriu sobre magia até agora. Primeiro, quanto mais energia mágica for reunida, maior a chama ao redor da sua mão, e quanto mais energia mágica você gasta, mais poderosa a magia fica. Em segundo, outras fontes de calor também podem incendiar a mana se estiverem numa temperatura alta o bastante, mesmo que não seja fogo. Em terceiro, se você tocar
o fogo em estado magicamente carregado, o fogo comum se espalha pela sua mão e queima normalmente ao se manter vermelho. Em quarto, mesmo se você usar uma luva para cobrir a mão, o agrupamento mágico ainda funciona através dela, ou seja, você ainda vai pegar fogo de qualquer jeito se meter a mão na fogueira. Após reunir todas essas informações, Xion admite que até o momento, isso tudo só pareceu algo perigoso demais e sem nenhuma utilidade prática. Gawain complementa que realmente o objetivo de manipular o fogo ainda parece distante, e Xion comenta que seria ótimo se ele pudesse manter uma orbe de magia longe do corpo, assim como as trutas fazem. Dito isso, Marie diz que é moleza e faz exatamente isso. Ao ver essa cena improvável, Xion praticamente arranca os cabelos, enquanto a irmã explica que ouviu o rapaz dizer como faz e tentou sozinha. Aliás, Rose mostra que também sabe fazer isso numa boa, então as duas garotas se unem para incentivar o garoto e dão instruções sobre como ele poderia fazer o mesmo. E após imaginar que o processo parece semelhante a um pingo d'água caindo de uma fonte, ele percebe que não precisa liberar toda a energia mágica e consegue lançar a orbe pro alto. Mais tarde, na volta ao treino, Xion esquece a fogueira por um momento e pega uma pederneira portátil para lançar uma orbe de magia que explode no céu. O pessoal fica impressionado com essa descoberta e o próprio Xion fica orgulhoso com seu avanço. E por mais que não fosse nada de muito impressionante, isso mostra que a magia com a qual sonhou por 30 anos pode realmente ser usada. Com a pederneira em mãos, o pequeno mago decide usar essa magia que inventou de chamas, e como ainda está em fase de teste, não é útil para o ataque. Um mês depois do ataque dos Goblins, a estação muda de uma forma bem tranquila, e Xion continua em sua busca incessante por desenvolvimento pessoal. Caminhando exausto pelo fundo do quintal de casa, ele pondera que precisa impor sua vontade à energia mágica para mover ela de acordo com o que quer, mas toda vez que dá uma ordem para ela, a quantidade de mana parece diminuir, ou seja, tem alguma coisa importante que ele ainda não descobriu que está afetando o processo desse jeito. Ao chegar na parte da frente de casa, ele vê sua irmã treinando com a espada, mas ela deixa a arma cair de tão machucada que tá sua mão. Gawain diz que a garota deve parar por hoje, mas Maria insiste que deve continuar, porque como o próprio pai disse, ela só poderia se tornar mais forte se treinasse. Xion chega e reforça a versão do pai, mas como Marie ignora e continua praticando, o irmão grita o nome dela, então a garota se dá conta de que realmente passou dos limites e sai andando cabisbaixa. Xion fica triste com a situação, e o pai diz que ela só tá um pouco nervosa e que em breve voltará a si. Mais tarde, durante o chá, Xion tenta explicar pro pai o que é a eletricidade, porque queria saber se algum animal ou planta é capaz de criar algo parecido. Afinal, como sua pesquisa sobre magia de fogo empacou, o mago decidiu focar em outra coisa no momento, como na magia de relâmpago. Entretanto, o pai responde que não existe nada desse tipo, mas que ouviu falar através do Grest sobre um fenômeno tão poderoso quanto um raio que aconteceu em algum lugar. Sendo assim, os dois decidem ir até Istria. Xion vai chamar a irmã, mas ela insiste que tá ocupada demais e vai ficar em casa hoje, prometendo que vai com ele da próxima vez. Após praticamente colocar o irmão pra fora do quarto enquanto finge estar tudo bem, Marie olha pras mãos com tristeza após ficar sozinha de novo. Enfim, pai e filho vão até Istria e encontram Grest, que acredita que os dois estejam falando sobre o minério de relâmpago, que é bem fácil de encontrar, mas muito difícil de transportar, porque é perigoso demais. Então as pessoas geralmente deixam esse recurso para trás. Analisando as palavras do ferreiro, Xion reflete que esse minério parece ser um tipo de mineral que descarrega eletricidade. Portanto, pergunta pro Grest se tem por ali alguma árvore com seiva branca e pegajosa. Como o homem disse que não, a criança lamenta não ter seringueiras nas redondezas, porque seria um isolante perfeito para manusear a eletricidade. O outro que ele conhece é o vidro, então pergunta se o Grest tem um mineral chamado mica, composto por camadas descascadas e transparente como um cristal. O dono da loja acha que o garoto tá falando de cristal de papel e pega uma pedra desse recurso para mostrar. Xion pega o objeto e lembra que a mica é usada em folhas de isolamento elétrico, então esse cristal de papel também deve ser, embora não faça ideia de como fazer isso funcionar. Grest pergunta o que o moleque tá pensando em fazer, porque é difícil imaginar o que tem na cabeça das crianças. Por sua vez, Gawain discorda, porque Xion demonstra não ter a mentalidade de uma criança várias vezes. Falando nisso, o garoto pede um pedaço maior desse cristal, e o ferreiro informa que eles vão conseguir comprar um maior que esse no distrito comercial por cerca de 4.000 Ryu. Xion reflete que nesse mundo, uma família poderia comer em um restaurante bom por esse valor, mas ainda que seja caro, o pai promete comprar o que o filho quer, até porque o garoto nunca pediu nada antes. Aliás, Xion pode pedir o que quiser. Caso não possa comprar, Gawain simplesmente dirá não. Escutando a conversa toda, Grest brinca que o pai do cara é um coruja. Seja como for, os dois voltam para casa com o minério de relâmpago em mãos e dessa vez, Emma tá presente para assistir aos experimentos mágicos do filho, mas quer saber onde Marie se meteu. No meio disso, Xion reúne mana na mão e lança uma orbe mágica na direção do minério, causando a explosão da orbe. Gawain já consola o filho de antemão, lembrando que ele falhou várias vezes antes
antes de conseguir a magia de fogo, mas o garoto não tá triste, muito pelo contrário. Do nada ele começa a rir como um louco, dizendo que o experimento foi um sucesso. Afinal, ao aproximar o agrupamento mágico do minério de relâmpago, ele não pegou fogo e sim provocou uma forte faísca, o que prova que a mana possui qualidades além de simplesmente incendiar. Pelo que parece, ela imita os fenômenos quando entra em contato com eles e amplifica seus efeitos. Depois do treino, já no seu quarto, Xion pensa que o problema agora é como transformar energia mágica em corrente elétrica, para ser lançada como um choque, sem que ela seja repelida no contato, assim como aconteceu mais cedo com a Orbe. Flutuando outra esfera mágica, o mago ordena que se torne uma fonte elétrica, mas a Orbe desaparece no ar. Isso faz ele imaginar que não precisa liberar energia mágica necessariamente em formato de círculo. Pensando nisso, ele cria outras fontes mágicas em formatos diferentes e sente que fez uma grande descoberta. Feliz para contar para a irmã, ele corre até o quarto dela, mas Marie não estava presente. Em vez disso, as gases que cobriam as mãos da garota estavam jogadas na cama. Xion parte em busca de Marianne através da floresta ao anoitecer. Ao chegar perto do rio, ele a vê praticando com a espada de madeira até quebrar a arma contra uma árvore. Nesse momento, Xion se lembra de quando Rose pediu para ele sempre mostrar que está do lado da irmã. Então ele se aproxima e admite que pode ter sido arrogante ao pensar que poderia mandar ela parar os treinos, até porque ela sempre incentiva que ele continue praticando magia. Marie responde que uma coisa boba como essa não a incomoda, embora tenha se perguntado por que o irmão não estava ao seu lado naquele momento. Ainda assim, a garota garante que ele não fez nada de errado e só estava com ciúmes, afinal, ela é a mais velha e sempre teve a responsabilidade de proteger o mais novo. Pensar que Xion assumiu esse papel, mesmo que só por um instante, foi doloroso, até porque ela tem trabalhado duro com a espada justamente para ser a protetora do irmão. Seja como for, a verdade é ainda pior na mente de Marie, porque ela não conseguiu defender ninguém quando o Goblin invadiu a casa. Sinceramente, ela sentia tanto medo que suas pernas tremiam, e provavelmente teria morrido se Xion não tivesse presente. Em outras palavras, é bom estar viva, mas Marie sente raiva de si mesma por não ter conseguido reagir como imaginava que pudesse, enquanto seu irmão mais novo assumiu essa responsabilidade. Ao escutar isso, Xion pergunta se a garota o odeia, mas ela responde prontamente que não é nada disso, muito pelo contrário. Ela ama Xion ontem, hoje e sempre. Na verdade, é ela mesma que não consegue se perdoar, e uma certa inveja consome sua mente por Xion ser tão forte, enquanto ela se sente fraca. Ao treinar sem parar, Marie procura se tornar forte o bastante para ganhar confiança nos momentos em que for necessário agir, mas sempre que olha pro rosto do irmão, se lembra daquele dia e se sente péssima. Ao expressar o desejo de parar de se sentir assim, Marianne começa a chorar, então Xion se aproxima e a abraça. Ele sente muito por não ter percebido como ela estava se sentindo e por não ter sido um bom aliado nesses últimos dias. Da mesma forma, Marie pede perdão por ter agido de forma tão horrível com o irmão. Enquanto Xion pede para a irmã sempre se abrir quando tiver algo a dizer, uma aura mágica se forma ao redor dos dois. Em meio a isso, o garoto reflete que não importa se somos crianças ou adultos, todos nos esforçamos para sobreviver, e essa foi uma das coisas que ele descobriu a reencarnar nesse novo mundo. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!